Bem, havendo número legal, eu declaro aberta a sessão. Eu quero avisar aos desembargadores que essa sessão, mesmo sendo administrativa, mas ela está sendo transmitida em tempo real via internet. Eu indago na ordem administrativa se há alguma emenda à ata da sessão anterior. Aprovada sem emenda. Expediente. Nenhuma, excelência. Bem, senhores, hoje nós vamos, ainda na ordem administrativa, nós vamos proceder à eleição para o 5º Constitucional da vaga decorrente da aposentadoria de desembargador Caio Alencar. A votação será iniciada pela presidência e depois se seguirá pela ordem de antiguidade. Então, votando... Trata-se de processo administrativo instaurado para preenchimento da vaga destinada ao 5º Constitucional, decorrente da aposentadoria do desembargador Caio Alencar, na forma do artigo 94 da Constituição Federal e do artigo 74, inciso 2º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Na sessão administrativa, eu quero, antes de eu esquecido, nós estamos votando para o primeiro da lista. Né? O primeiro colocado da lista. Eu quero chamar a atenção para isso. Okay? Depois se sucederá no outro escrutínio o segundo e depois o terceiro. Então, nós estamos votando agora para quem vai figurar como o primeiro da lista. Na sessão administrativa extraordinária de 15 de fevereiro de 2013, o Tribunal Pleno, em sessão pública, por meio de escrutínio reservado, nos termos do artigo 61, parágrafo 2º do regimento interno desta Corte, realizou a formação da lista tríplice para preenchimento da vaga do 5º Constitucional, destinada aos membros da advocacia. Entretanto, a formação da lista tríplice realizada por este tribunal foi, por maioria, anulada pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do procedimento de controle administrativo, realizada na 167ª, 67ª sessão ordinária, em 16 de abril de 2013. O voto divergente proferido pelo conselheiro Jorge Hélio foi publicado na edição 107 de 2013, o Diário da Justiça Eletrônica do CNJ, no último dia 11 de junho de 2013. Na leitura do voto condutor, verifica-se que o egrégio Conselho estabeleceu as diretrizes para a realização desta nova eleição, a saber: a eleição deve ser realizada por meio de votação aberta, nominal, fundamentada, e B, deve ser respeitado o quórum qualificado de 8, conforme artigo 61 e seguinte do regimento interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Assim, considerando que a seção do Rio Grande do Norte da Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou, mediante ofício número 36 de 2013, o currículo dos advogados indicado na lista sextupla, sem a documentação comprobatória dos títulos informados, a presidência desta Corte expediu a portaria número 700, 2013, solicitando aos concorrentes Magna Letícia de Azevedo Lopes Câmara, Artêmio Jorge de Araújo Azevedo, Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes, Verlando de Queiroz Medeiros, Glauber Antônio Nunes Rego e Priscila Coelho da Fonseca Barreto, a apresentação de fotocópia autenticada de documentos que comprovassem os dados lançados no currículo vitae, oferecido quando da inscrição do processo eleitoral para a eleição direta do 5º Constitucional. Ademais, como forma de instruir o convencimento da fundamentação do voto quanto ao critério de reputação ilibada, também foi providenciada a apresentação de certidões ou declarações negativas atualizadas: a. das Justiças Federal, Eleitoral, Estadual e Militar; b. do Tribunal de Contas da União; c. do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte; d. do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa do Conselho Nacional de Justiça; e. dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais em que tenha trabalhado nos últimos 10 anos, constando a informação de que não foi demitido ou exonerado a bem do serviço público. Todos os candidatos apresentaram a documentação solicitada.
Em seguida, determinou-se a digitalização de toda a documentação apresentada e sua disponibilização na internet do Tribunal para acesso dos desembargadores votantes. Esse é um breve relatório. Fundamentos do meu voto. O preenchimento da vaga de desembargador destinada ao 5º Constitucional está disciplinado no artigo 94 da Constituição Federal, nos seguintes termos, abro aspas, artigo 94, 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação, fecho aspas. Da leitura do dispositivo, penso que a Constituição Federal assegurou à Ordem dos Advogados e ao Ministério Público o momento crucial deste processo, já que estes órgãos possuem a competência constitucional de estabelecer, com a formação das listas sextuplas iniciais, o restrito universo de escolhidos, dentro do qual os desembargadores votantes ficarão limitados a escolher o novo magistrado. Portanto, fica evidente que o juízo preliminar dos requisitos constitucionais acima elencados realizou-se com a participação direta dos advogados potiguares que formaram a lista sextupla encaminhada a este tribunal. Nesse sentido, é o entendimento extraído do voto proferido pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, no julgamento do mandado de segurança de São Paulo, no qual, com a propriedade que lhe era peculiar, asseverou que, abro aspas, a corporação do Ministério Público ou da advocacia, conforme o caso, é que a Constituição atribuiu o primeiro juízo de valor positivo, atinente à qualificação dos 6 nomes que indica para o ofício da judicatura, fecho aspas. Com efeito, em se considerando que a vaga destinada ao 5º Constitucional decorrente da aposentadoria do desembargador Caio Alencar deve ser preenchida pela classe dos advogados, na leitura acurada do dispositivo constitucional citado, verifica-se que este tribunal deve realizar o 2º juízo de valor positivo, escolhendo dentre os 6 advogados selecionados pela respectiva classe, 3, ocasião em que serão examinados os seguintes atributos de cada concorrente: A, ter mais de 10 anos de efetiva atividade profissional; B, possuir notório saber jurídico; e C, reputação ilibada. O primeiro atributo, possuir mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, foi condição objetiva, fática, para todos os pretendentes que participaram do procedimento de escolha da lista sextupla destinada à composição do 5º Constitucional, realizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio Grande do Norte, conforme o item 1.1 do edital 1/2012, OAB 5º Constitucional. Requisitos, diz o edital 1.1. Os pretendentes deverão atender aos requisitos estabelecidos no artigo 94 da Constituição Federal e no provimento 102 do Conselho Federal da OAB, com as alterações de redação introduzidas pelo provimento 139 e 141 de 2010, devendo comprovar o efetivo exercício profissional da advocacia nos 10 anos anteriores à data do seu requerimento e ainda a existência de sua inscrição há mais de 5 anos no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio Grande do Norte, fecho aspas. Em face da homologação do resultado do processo de eleição direta do 5º Constitucional de 2012, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio Grande do Norte, constata-se que todos os membros constantes da lista sextupla atenderam a este requisito temporal objetivo. Quanto aos outros atributos, notório saber jurídico e reputação ilibada, a análise interpretativa segue um caminho complexo e delicado,
inexistindo ainda sedimentação temática em virtude da recente inovação na forma aberta e fundamentada da escolha da lista tríplice pelos tribunais. Na falta de balizas objetivas, é importante buscar ensinamentos existentes do Supremo Tribunal Federal, até porque detém a palavra final, concorde-se ou não, em matéria de natureza constitucional, como a que ora se debate. Para tanto, trago à baila o esclarecedor voto do ministro Carlos Augusto Aires de Freitas Brito no julgamento do mandado de segurança de São Paulo, em que afirma, abro aspas, a ministra Carmen Lúcia fez uma distinção que robustece também o voto de Vossa Excelência a partir de uma dicotomia constitucional da notabilidade do saber jurídico e da notoriedade do saber jurídico. De fato, a notoriedade é menos que a notabilidade. A notoriedade significa um determinado profissional é conhecido como expoente do direito, mas a notabilidade significa que um determinado profissional é destacado entre os seus pares, como há uma dicotomia também que tem significado hermenêutico. Esta se encontra na diferença entre reputação ilibada e idoneidade moral. Não é à toa que a Constituição, ora, fala de idoneidade moral, dando a entender que no plano da idoneidade moral, quanto no plano da notoriedade, há uma evidência, sim, ou pode haver, de comprovabilidade, o que talvez não se cogite nas outras duas dimensões, fecho aspas. Portanto, quanto ao atributo notório saber jurídico, este tribunal deve selecionar dentre Magna Letícia de Azevedo, Lopes Câmara, Artemio Jorge de Araújo Azevedo, Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes, Verlando de Queiroz Medeiros, Glábio Antônio Nunes Rego e Priscila Coelho da Fonseca Barreto, aqueles que sejam conhecidos como expoentes do direito. Apesar de compartilhar o ponto de vista de que ser reconhecido como expoente do direito não implica necessariamente a pluralidade de títulos acadêmicos, reconheço que estes são elementos importantes para a identificação de tal atributo, pois a dedicação aos estudos especializados resulta no aperfeiçoamento dos conhecimentos jurídicos que têm reflexo na atividade profissional. Por outro lado, na definição de notoriedade, cabe sopesar a experiência e a competência do candidato no exercício da advocacia, porque é com base nesses elementos profissionais que o eleito contribuirá ao aperfeiçoamento dos embates jurídicos e, consequentemente, a boa e justa solução do caso concreto levado ao colegiado. A aprovação em concurso público específico da área jurídica poderá constituir valoração positiva para formar o conceito de notoriedade, embora mereça destaque a assertiva do ministro Marco Aurélio, em voto prolatado no aludido mandado de segurança, de que, abro aspas, a reprovação em concurso público não é uma certidão de que aquele incluído na lista confeccionada para preenchimento de cadeira destinada ao quinto não atende ao requisito constitucional, fecho aspas. Daí a confirmação da dificuldade de tratar o tema enfocado, que não aceita afirmações simplistas ou deduções de complexidade. Outro sim, a realização de palestras jurídicas e o exercício da docência são aspectos que merecem a devida consideração no conceito de notoriedade do quinto constitucional, já que reclamam qualificação jurídica bastante para exercê-los. Em relação ao atributo reputação ilibada, é de se considerá-lo intimamente ligado ao princípio da moralidade, com o objetivo de contribuir à formação do convencimento quanto à probidade dos candidatos. A presidência desta Corte expediu a portaria 700 de 2013, de 24 de abril de 2013, que intimou todos os concorrentes a apresentarem certidões de regularidade da Justiça Federal, Eleitoral, Estadual e Militar, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa, do Conselho Nacional de Justiça, bem assim dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais em que tenham trabalhado nos últimos 10 anos, constando a informação de que não foram demitidos ou exonerados a bem do serviço público. Sabe-se que a avaliação de alguém
possuir ou não reputação ilibada, não deve se restringir à análise de irregularidade em certidões, uma vez que este conceito está ligado à idoneidade moral dos candidatos. De Plácido de Silva, no livro Vocabulário Jurídico, volume 2, 12ª edição, forense, esclarece que idoneidade e boa reputação são termos que se completam, e idoneidade moral é a que se gera da honestidade ou dos modos de ação das pessoas no meio em que vivem, em virtude do que é apontada como pessoa de bem. No ano de 1999, o presidente do Senado, à época, formalizou uma consulta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da citada Casa, no sentido de aclarar o conceito constitucional de reputação ilibada. Segundo a citada comissão, considera-se detentor de reputação ilibada o candidato que desfruta, no âmbito da sociedade em que vive, de reconhecida idoneidade moral, que é a qualidade de pessoas íntegras, sem mancha, incorrupta. Portanto, para compor a lista tríplice destinada ao 5º Constitucional, decorrente da aposentadoria do desembargador Caio Alencar, voto no candidato Artêmio Jorge de Araújo Azevedo, o qual, inclusive, obteve 1.304 votos de membros da sua classe, alcançando a 2ª colocação na lista sextupla, pelas seguintes razões. A. Quanto ao critério objetivo fático, o candidato possui mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, conforme certificado pela própria secção da Ordem dos Advogados do Brasil, quando da homologação do resultado do processo de eleição direta do 5º Constitucional de 2012. B. Já com relação ao segundo atributo, notório saber jurídico, verifique que o candidato possui extensa experiência advocatícia, contando 15 anos como advogado do Banco do Brasil e 18 anos no exercício autônomo da banca privada, nesta atuando nas áreas cíveis, trabalhistas, eleitorais e criminais, possui curso de preparação à magistratura a nível de especialização promovido pela Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte, SMARNE, além do que foi supervisor jurídico da assessoria do Banco do Brasil no Rio Grande do Norte, atuou como instrutor da Universidade Corporativa da citada instituição e como professor substituto no curso de Direito da UFRN no período de 16 de agosto de 97 a 10 de agosto de 99. Também foi palestrante na área jurídica em Congresso de Advogados do Banco do Brasil, ocasião em que apresentou os seguintes trabalhos jurídicos: vínculo empregatício, dano moral e o Código de Defesa do Consumidor, tudo isso constando dos autos do processo administrativo referenciado. E C, é portador de reputação ilibada, pois apresenta todas as certidões exigidas na portaria 700. Além disso, atesto que o candidato é notória e publicamente reconhecido no âmbito jurídico e social por possuir idoneidade moral, inexistindo qualquer fato que macule sua imagem pessoal ou profissional. E é com meu voto, desembargador Amauri. Pois não, senhor presidente. Então nós vamos votar para o primeiro da lugar lista. Perfeitamente. Pois São não. 3 escrutínios separadamente. Senhor presidente, Independentes. senhores embargadores, doutor procurador-geral, mais uma vez seja bem-vindo a esta corte. Cumprimento o presidente da Ordem dos Advogados aqui presente, muita honra, todos os candidatos presentes também, e demais servidores e presentes hoje que enchem esse auditório. Para a nossa honra, porque é sempre bom, Excelência, a presença, né, desse auditório aqui acompanhando. Inclusive, eu abri a sessão para que já fosse transmitida em tempo real. Perfeito, a matéria administrativa, para que todos tomem conhecimento. Pois bem, senhor presidente, eu penso até que pela escassez de uma regulamentação mais objetiva em relação a essa matéria, pelo menos por enquanto, talvez tenha nos conduzido a focar nosso voto mais ou menos na mesma direção no que diz respeito à fundamentação, sem naturalmente ter havido qualquer discussão anterior em relação ao tema, não é, Excelência? Mas digo eu o seguinte, senhor presidente, reúne-se esta Corte de Justiça com o objetivo de proceder à escolha
dos candidatos que integrarão a lista tríplice a ser encaminhada ao Poder Executivo, dentre os integrantes da lista sextupla encaminhada a este tribunal pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional desse Estado, destinado ao preenchimento do caso desembargador na vaga do 5º Constitucional, reservada à advocacia em decorrência da aposentadoria do ilustre desembargador Caio Alencar. Nesse desiderato, urge ressaltar que integram o sexteto em epígrafe, na ordem alfabética, os seguintes advogados: os doutores Artêmio Jorge de Araújo Azevedo, Glauber Antônio Nunes Rego, Magna Letícia de Azevedo Lopes, Marisa Rodrigues de Almeida Diórnio, Priscila Coelho da Fonseca Barreto e Verlano de Queiroz Medeiros, todos identificados e devidamente qualificados nos seus respectivos currículos, os quais integram os presentes autos. Assim, na linha de orientação do Conselho Nacional de Justiça, cumpre que se proceda, como dito, à votação para a escolha da lista tríplice. Antes, porém, não poderia deixar de registrar a certeza do quão difícil será a tarefa de escolha da referida lista, imposta a este tribunal pelo Pleno, mas inarredável por imperativo legal, porquanto a escolha pela classe certamente foi pautada no mais verdadeiro espírito democrático, sinalizando o mérito profissional de todos os candidatos presentemente avaliados. Pois bem, senhor presidente, a teor do que disciplina nossa Carta Federal, tal escolha deve balizar-se em 3 critérios, ou 3 elementos, como chega a dizer a ministra Carmen Lúcia, quais sejam mais de 10 anos de exercício profissional, notório saber jurídico e reputação ilibada. A partir, portanto, de tal premissa constitucional, cabe ao Tribunal de Justiça a indicação dentre os 6 já selecionados pelo órgão da classe, de apenas 3 advogados a comporem a lista a ser encaminhada ao Executivo, no que estará atendendo também a preceito de mesma índole e mesmo grau hierárquico. Nesse passo, tenho para mim por extremamente necessário que se proceda, antes de tudo, a demorada reflexão sobre a forma a ser utilizada pelo tribunal para a aferição de tais requisitos ou pré-requisitos, na medida em que, desenganadamente, inexiste norma expressa delineadora de tal proceder, quer constitucional, quer mesmo infraconstitucional. Por primeiro, senhor presidente, senhores desembargadores, devo dizer que não se me antolha adequado para tanto que nesse desiderato o Tribunal de Justiça, na mensuração do denominado notório saber jurídico, limite-se simplesmente à aferição ou valoração de currículos, ainda que estes possam constituir peça de relevante informação sobre o candidato. Mas é que, se assim se restringir o tribunal, estaríamos aqui a transmudar todo o processo de avaliação em simples concurso de títulos, e seriam os escolhidos simplesmente aqueles que melhor currículo apresentasse. Vale dizer, nem sempre ou necessariamente o melhor currículo serve para denotar o melhor saber jurídico. Fosse assim, melhor seria, hipoteticamente falando, que se instituísse, então, um concurso público de provas, meio mais adequado para avaliação do saber, o que, de longe, não encontra guarida na nossa Constituição Federal. Na verdade, não é isso que quer a Constituição Federal quando disciplinou ou quando disciplina a matéria. Por igual, não há como se mensurar ou mesmo estabelecer grau de comparabilidade entre os candidatos no que diz respeito à chamada reputação ilibada. Ora, tal predicamento ou se o tem ou não. Assim, ninguém tem melhor reputação ilibada, por assim dizer,
ou menor reputação ilibada do que alguém. Nesse contexto, comprovada a ausência de tal reputação, e aí estar-se-ia a proceder a juízo negativo de valor, o candidato, via de consequência, não poderia integrar a lista tríplice, sequer, penso eu, a lista sextupla. Diante de tais nuances, penso que a atuação do tribunal, no particular, vale dizer, quando da fundamentação de cada escolha, deverá fazê-lo, aliás, segundo a própria orientação do Conselho Nacional de Justiça, através de juízo positivo de valor, ou seja, explicitando por que votou em determinado candidato e não porque não votou, a não ser se, em última análise, houvesse comprovação de logo do não atendimento por parte de algum ou alguns candidatos dos requisitos a que alude a Carta Federal. De todo arrazoado acima, é que surgem inexoravelmente as seguintes indagações, senhor presidente. Primeiro, enquanto pré-requisito para a composição da lista sextupla, está lá no artigo 94 da Constituição Federal, tal como definido no artigo 94 da Carta Federal, notório saber jurídico, reputação ilibada e mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, a quem incumbe originariamente a aferição de suas existências. Depois, caberia ao respectivo órgão de representação, o Ministério Público ou a OAB, no primeiro momento, ou se tal exigência deve ser observada somente pelo tribunal no segundo momento, quando da formação da lista tríplice. Em caso de resposta positiva à primeira indagação, então qual será o papel do Tribunal de Justiça na formação da segunda lista? As respostas a tais indagações é que me parecem de extrema importância para, afinal, se entender em que consiste a reclamada fundamentação do voto pelo desembargador quando da escolha de cada candidato. E na tentativa de desincumbir-me de tal tarefa, procurei me socorrer dos argumentos adiante aduzidos, focando sempre o meu esforço na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, bem assim, precedentes do Conselho Nacional de Justiça, valendo-me também da própria norma regulamentadora do procedimento de consulta elaborada pela OAB. Relembro nesse passo, senhor presidente, como dito a Lures, que esta Corte de Justiça recebeu pelas mãos do digníssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional deste Estado, a lista sextupla que aponta os nomes dos nobres advogados selecionados pelo respectivo órgão de classe, após laborosa e criteriosa eleição por seus membros, não só legitimando-os a concorrerem à vaga, mas, sobretudo, atestando expressamente ostentarem os requisitos constitucionais referidos. Assim é que o próprio edital que regulamentou o certame, o 001/2012, ao dispor sobre os requisitos necessários à inscrição para concorrerem ao processo seletivo, ao processo de votação. O edital já dizia o seguinte: requisito, aliás, lembrado no voto do nosso presidente, aspas, os pretendentes deverão atender aos requisitos estabelecidos no artigo 94 da Constituição Federal e no provimento 102/2004 do Conselho Federal da OAB, com as alterações de redação introduzidas pelos provimentos tais e tais e tais, devendo comprovar o efetivo exercício profissional da advocacia, e segue. Mas o que eu chamo a atenção, que logo no início, o item 1.1 do requisito do edital já fala, já anuncia, já exige que os pretendentes deverão atender aos requisitos estabelecidos no artigo 94 da Carta Federal. Pois bem,
Perceptível, portanto, digo eu, que os candidatos ao chamado quinto constitucional, antes mesmo de se submeterem a um processo de escolha erigido sobre a forma de consulta direta, ao receberem o deferimento de suas inscrições pela diretoria do Conselho Seccional Local, receberam desde então o reconhecimento de atenderem aos pré-falados requisitos estabelecidos no artigo 94, de que aqui também se cuida. O que, se diga por oportuno, restou ratificado pelos demais membros da classe que os elegeram, em razão do que passaram a integrar a lista sexta encaminhada a esta Corte de Justiça. Não imaginem, senhores desembargadores, desarrazoada tal ilação, mas é que o próprio Conselho Nacional de Justiça, enfrentando o tema em análise, ao apreciar o PCA número tal, de 2010, 0730.89.2010, relator o então conselheiro Felipe Locke Cavalcante, e tomando como parâmetro decisão do Supremo Tribunal, emanada do Supremo Tribunal Federal, chegou a enfatizar o seguinte, diz o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça à época, aspas, por outro lado, a averiguação do notório saber jurídico é requisito previsto constitucionalmente para a indicação ao cargo, e a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o poder de emitir juízo negativo ou positivo se transferiu por força do artigo 94 da Constituição dos tribunais de cuja composição se trate para a entidade de classe. Já aqui o Conselho Nacional de Justiça anunciou e fixou o entendimento que este poder originário do exame de tais pré-requisitos cabe, por força do artigo 94 da Constituição Federal, se transferiu, é a expressão que o conselheiro utilizou, no que foi acatada a unanimidade, dos tribunais para as entidades de classe. Continuo, senhor presidente. No Supremo Tribunal, a despeito mesmo do que enfatizado pelo eminente conselheiro, a questão, na palavra do ilustre ministro Sepúlveda Pertence, recebeu o seguinte veredicto. E aqui eu vou pedir permissão a Vossa Excelência, senhor presidente, porque Vossa Excelência faz referência também, e por isso que eu disse que terminamos lendo o mesmo livro, né, a mesma cartilha para a formação do nosso pensamento, fomos buscar exatamente ensinamentos na mesma fonte, e não poderia deixar de ser diferente, mas aqui eu usei mais um pouco para me estender em relação à transcrição do voto do sempre lembrado ministro Sepúlveda Pertence. Eu digo ministro porque eu penso que, apesar de aposentado, ele continua como ministro. Mas digo o seguinte, diz o ex-ministro, então, Sepúlveda Pertence, quanto ao tema, abro aspas. Na vigente Constituição da República, em relação aos textos constitucionais anteriores, a seleção originária dos candidatos ao quinto, aqui ele está falando na vigente Constituição da República, a seleção originária dos candidatos ao quinto se transferiu dos tribunais para os órgãos de representação do Ministério Público e da Advocacia, incumbidos da composição das listas sêxtuplas, restando àqueles, os tribunais, o poder de reduzir a 3 os 6 indicados pelo MP ou pela OAB, para submetê-los à escolha final do chefe do Poder Executivo. E continua.
à corporação do Ministério Público ou da advocacia, o primeiro juízo de valor positivo, Vossa Excelência fez referência a isso, e o fez muito bem, atinente à qualificação dos 6 nomes que indica para o ofício da judicatura de cujo provimento se cogita. Pode o tribunal recusar-se a compor a lista tríplice dentre os 6 indicados, se tiver razões objetivas, e aqui eu chamo a atenção da Corte, senhor presidente, pode o tribunal recusar-se a compor a lista tríplice dentre os 6 indicados, se tiver razões objetivas para recusar a alguns ou a todos eles as qualificações pessoais reclamadas pelo artigo 94 da Constituição Federal. Breve Grácia, mais de 10 anos de carreira no MP ou de efetiva atividade profissional da advocacia. A questão é mais delicada se a objeção do tribunal fundasse na carência dos atributos de notório saber jurídico ou de reputação ilibada. A respeito de ambos esses requisitos constitucionais, o poder de emitir juízo negativo ou positivo se transferiu, repete o ministro, por força do artigo 94 da Constituição, dos tribunais de cuja composição se trate, para a entidade de classe correspondente. Essa transferência de poder não elide, porém, a possibilidade de o tribunal recusar a indicação de um ou mais dos componentes da lista sextupla à falta de requisito constitucional para investidura, desde que, fundada a recusa em razões objetivas, declinadas na motivação da deliberação do órgão competente do colegiado judiciário. Fecho aspas. Isso está no mandado de segurança 25.624, como disse, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Assim sendo, parece-me correto afirmar-se que, numa primeira análise, todos os candidatos que integram a lista sexta, de per si, já apresentam tais requisitos, cabendo ao tribunal, no seu juízo de valoração, escolher 3 dentre estes, sem que isso implique em juízo negativo quanto aos demais. Nesse ponto, colho do voto do eminente ministro Pertence, no mandado de segurança paradigmático, o seguinte trecho, aspas, isto é verdade, implica dizer que a corporação do Ministério Público ou da advocacia, conforme o caso, é que a Constituição atribuiu o primeiro juízo de valor positivo atinente à qualificação dos 6 nomes que indica para o ofício da judicatura. E acrescenta, o que, entretanto, não significa aserir esteja o tribunal respectivo de mãos atadas, isto é, fatalmente constrangido a escolher 3 dentre o sexteto que receba, se tiver razões objetivas para recusar a alguns, a todos eles, as qualificações pessoais reclamadas pelo artigo 94. Assim, parece inquestionável o poder de o tribunal recusar-se a compor a lista tríplice dentre os seus indicados, se um ou mais destes não contar com mais de 10 anos de carreira no Ministério Público ou de efetiva atividade profissional da advocacia. Nessa hipótese, a solução harmônica à Constituição será a devolução motivada da lista sextupla à corporação da qual é emanada para que refaça total ou parcialmente, conforme o número dos candidatos desqualificados. Dissentindo a entidade de classe, a ela restará questionar em juízo, na via processual adequada, a rejeição parcial ou total do tribunal competente às suas indicações. Fecho aspas. Comungando com tais inserções lógicas e jurídicas, a ministra Carmen Lúcia chega a afirmar que os tribunais não são carimbadores, conforme vêm as listas da OAB, definitivamente.
eles podem e devem avaliar todos os candidatos, desde que comprovados. Feitas tais ponderações, estou absolutamente convencido de que todos os candidatos que integram a lista sexta encaminhada pela Ordem dos Advogados de Secção deste Estado preenchem os requisitos modelados no artigo 94 da Carta Federal, porquanto ratifico e reitero o primeiro e acertado juízo de valor perpetrado pela classe a qual pertencem, de modo que, despeciendo qualquer avaliação negativa que importe em recusa a qualquer um deles. Com efeito, não há, nem houve durante todo o processo que ora se conclui, qualquer prova objetiva que possa contrariar tal assertiva. Não há, senhor presidente. E todos nós sabemos, porque temos cópias integrais de todo o processo. E agora, como eu disse, se conclui. Nesse diapasão, aliás, senhor presidente, eu queria abrir um parênteses, Vossa Excelência abordou o assunto quanto à questão do notório saber jurídico, e Vossa Excelência fez alusão, e muito bem, quanto à questão da reprovação de candidato, que nesse mesmo julgamento algum ministro chegou a tocar no assunto. Não consta do meu voto, mas Vossa Excelência abordou o tema, e eu repito que o fez muito bem, porque ontem quem teve a oportunidade de ler os jornais viu alguma notícia em relação a esse tema. Inclusive, a matéria chega a afirmar que o Supremo Tribunal Federal, nesse mandado de segurança, chegou a excluir da lista um candidato que teria sido reprovado em concurso público. Mas não houve isso, senhor presidente, e me parece que a notícia, o jornal confundiu as coisas. Inclusive, transcreve como se fosse do ministro pertence a afirmação de que o Supremo Tribunal Federal teria rejeitado a lista porque dela fazia parte algum candidato que teria sido reprovado em concurso público. E, naquele caso, diga-se de passagem, o candidato foi reprovado 10 vezes no concurso público e foi na lista. E não foi na lista pelo Tribunal de Justiça. O ministro Sepúlveda não se pronunciou sobre o tema. Em nenhum momento ele disse que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao excluir o candidato que teria sido reprovado por 10 vezes da lista, ele teria que efetivamente fazê-lo. Vale dizer, o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou sobre esse assunto. Não foi objeto de discussão no mandado de segurança, ainda que o Tribunal de Justiça tenha fundamentado ou afastado o candidato por essa razão. Esse argumento não foi sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro, e aqui consta no jornal, o seguinte, me permitam, senhor presidente, apenas a título de esclarecimento, porque isso afasta, me parece, de uma vez por toda, ou pelo menos esclarece, essa questão que tem sido, ao longo de algum tempo, reiterada e sempre vem à tona na imprensa, e eu penso que a sociedade, o povo em geral, deve ser esclarecido do que efetivamente ocorre. E, às vezes, nós, eu digo tribunal, e nós que fazemos poder judiciário, nos omitimos quanto a isso. E nos deparamos muitas vezes com notícias que não refletem a verdade, quer por pouca informação ou por razões que não nos interessa discutir, mas que, por vezes, não refletem a verdade e se tornam verdades em decorrência da nossa própria omissão. Então, eu quero dizer que o Supremo Tribunal Federal
neste mandado de segurança, não se pronunciou sobre o tema. E diz aqui que o ministro Sepúlveda Pertence teria dito no mandado de segurança o seguinte: a indicação desse candidato desqualificou a lista encaminhada, que de sextupla se tornou quíntupla, com redução da possibilidade de escolha do Tribunal de Justiça, afirmou o ministro do STF ao justificar a retirada do candidato do TJ de São Paulo pelo fato de, no histórico dele, ter reprovações em concurso para o cargo de juiz. Não houve isso. O ministro Sepúlveda não disse isso. Essa afirmativa de que a indicação do candidato desqualificou a lista foi retirada das informações do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo no mandado de segurança, o desembargador Limões, que, aliás, era presidente do TJ na época de São Paulo, na época que eu fui presidente também desta casa. Porque no ponto, senhor presidente, o ministro Sepúlveda, ele diz, apenas para esclarecer, me permitam, o seguinte: diz o seguinte, no caso vertente, porque o que houve foi que o Tribunal de Justiça de São Paulo, eram 6 listas, e o tribunal, na confecção da lista, o que é que ele fez? Entendeu que algum não preenchia os requisitos, ele disse que teve votação inexpressiva, e o outro teria sido reprovado no concurso, e não colocou na lista, o Tribunal de São Paulo. Então, ele modificou a lista oriunda da OAB e colocou outros candidatos que vinham compondo outras listas para compor a primeira. O que houve foi que o Tribunal de Justiça de São Paulo alterou a lista originária da OAB, sob o argumento de que a primeira lista, 2 candidatos não haveriam adquirido, haveriam sido rejeitados. Diz o ministro, na mesma linha, há de considerar-se a existência de razão objetiva que lhe afete o predicado do notório saber jurídico. No caso vertente, nessa linha de raciocínio, a teor das informações do presidente do Colente Tribunal Coator, de logo, é de repelir a alusão a que haja o componente da lista sextupla para a primeira vaga alcançado votação pouco expressiva. Contra ele, nenhum motivo de desqualificação constitucional é aventada. Suscitam, entretanto, as mesmas informações que há um dos integrantes da lista sextupla da OAB faltaria o requisito do notório saber jurídico. É que o candidato fora reprovado por 10 vezes na prova inicial de seleção do concurso para ingresso na magistratura do Estado. Continua o ministro Sepúlveda quanto a este tema. O argumento é impressionante. Malgrado, desembargador Saraiva Sobrinho, malgrado não se traga documentação de que, a respeito, haja deliberado o órgão especial do Tribunal de Justiça. Ele disse que está na argumentação, está nas informações, mas não trouxe qualquer documento que demonstre as razões pelas quais, mesmo considerada a reprovação por 10 vezes, o tribunal o afastou. Não haja deliberação do órgão especial. E continua. Antes dessa deliberação, ou da documentação de que ela já tenha ocorrido, ou seja, ele diz, mesmo que isso tenha ocorrido, tenha havido essa deliberação, tenha vindo a usar a documentação, mesmo antes disso, diz o ministro, creio
incabível tomar aqui decisão a respeito da suficiência dela para motivar a devolução à OAB da lista sexta encaminhada para a vaga respectiva do Tribunal de Justiça. Então, o que o ministro disse que, bem ou mal, ou havendo a documentação, ou havendo a deliberação em relação a isso, não cabia discutir aqui se a reprovação do candidato por 10 vezes seria suficiente para motivar a devolução à OAB da lista. Mesmo admitindo a hipótese de ter sido trazida aos autos toda a documentação demonstrativa de que o candidato efetivamente havia sido reprovado por 10 vezes no concurso, ele diz o seguinte, que não cabia, nesse mandado de segurança, discutir isso, se isso era suficiente para motivar a devolução. O que eu quero dizer, senhor presidente, é que o Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos o ministro Sepúlveda Pertence, em nenhum momento, nas razões do voto dele, ao deferir a segurança e devolver a lista, o fez por esse motivo. Ele não fez por esse motivo. Ele fez, e a fundamentação do mandado de segurança foi de que o tribunal não poderia modificar a lista encaminhada pela OAB. Foi isso que foi decidido. É preciso que isso fique claro, senhor presidente, e eu aproveito a carona, me permita a expressão, porque Vossa Excelência tocou nesse ponto, para esclarecer que o que está posto na imprensa não é exatamente o que ocorreu. Aliás, o próprio ministro Marco Aurélio, em relação ao assunto, ele chegou a dizer o seguinte, apenas en passant, vamos usar a expressão, ele diz o seguinte, em relação ao notável saber jurídico, considerada a complexidade dos concursos públicos, os aspectos intrínsecos e extrínsecos, e às vezes a posição do examinador de descobrir o que o candidato não sabe, e tenho dúvida se inscrito num concurso público para a magistratura lograria a aprovação, muito embora ocupando uma cadeira no Supremo. Certamente possui subjetividade maior. Daí o exemplo citado da tribuna envolveu o nosso queridíssimo e saudoso Frederico Marques, que inclusive foi reprovado também em concurso. E conclui o ministro Marco Aurélio. Para mim, a reprovação em concurso público não é uma certidão de aquele incluído na lista confeccionada para preenchimento da cadeira destinada ao quinto, não atende o requisito constitucional. Ele diz que essa reprovação não chega a ser uma certidão de que realmente o candidato não atende ao requisito. Eu estou fazendo essa abordagem, senhor presidente, não estou aqui a pontuar qualquer, não é, ou me referir a candidato A, B ou C ou D, mas eu estou fazendo a digressão, como disse, já que Vossa Excelência havia abordado o assunto, não iria fazê-lo, mas apenas para deixar claro à imprensa o que efetivamente ocorreu. Vale dizer, o Supremo Tribunal não disse o que está posto na imprensa, pelo menos nas palavras do ministro Sepúlveda Pertence. Me perdoem a digressão, senhor presidente, mas é apenas para esclarecer. Pelo menos até agora, pode ser que amanhã ele diga que sim, tudo bem, ou o Conselho Nacional diga que não pode, mas é uma abordagem que... bom, continuo então, senhor presidente. Feitas tais ponderações, estou absolutamente convencido de que todos os candidatos que integram a lista sexta encaminhada pela ordem preenche os requisitos modelados no artigo 94 da Carta Federal. Porquanto, ratifico, reitero o primeiro e acertado juízo de valor positivo perpetrado pela classe a qual pertencem, de modo que despiciendo qualquer avaliação negativa que importe em recusa a qualquer um deles. O efeito não há prova, nem houve durante todo o processo, que ora se conclui, qualquer prova, não há demonstração durante todo o processo que ora se conclui, qualquer prova objetiva que possa contrariar tal assertivo. Neste diapasão,
passo a fundamentar a difícil escolha dentre os 6 dos 3 candidatos que, a meu sentido, deverão integrar a lista tríplice, por óbvio, assim encaminhada a Sua Excelência, Governador do Estado. Desse modo, levando em consideração os requisitos estampados no artigo 94 da Carta Federal, bem assim, as informações constantes dos currículos apresentados pelos candidatos, as informações, claro que servem de suporte também. Volto a dizer, nós não estamos aqui apenas a avaliar currículos, mas eles têm, sim, um suporte que nos permite algumas informações a respeito da vida intelectual ou mesmo acadêmica de cada candidato. E digo, bem assim, as informações constantes dos currículos apresentados pelos candidatos, aliados ao juízo de valor positivo, notadamente no que diz respeito à chamada trilogia, no que diz respeito à chamada trilogia, moderação, equilíbrio e prudência, entendidos como traços que definem o perfil do bom magistrado, os quais, por igual, também têm que estar presentes naqueles que a tanto se candidatam, como no caso presente, passo a indicação fazendo na ordem seguinte. Então, senhor presidente, votando para o primeiro lugar da lista, voto no doutor Artêmio Jorge de Araújo Azevedo, profissional de intangível conduta ética e moral, notoriamente reconhecido por sua serenidade e lhanheza e de seu fino trato social, condições que não podem ser afastadas daqueles que se pretendem magistrado, graduado em Ciências Econômicas e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-graduado lato-sensu pela nossa Escola de Magistratura, a SMARN, com MBA em Informação Geral e Desenvolvimento Executivos em Administração na Universidade de São Paulo, USP. Tem larga e exitosa experiência no exercício da advocacia, exercendo inclusive a função de advogado do Banco do Brasil há mais de 16 anos, além de ter exercido a função de professor substituto do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, após aprovação em seleção pública, advogado, supervisor da assessoria jurídica do Banco do Brasil e ainda professor da Universidade Corporativa do mesmo banco, autor e apresentador de vários trabalhos jurídicos em congressos de advogados do Banco do Brasil, nos anos 98, 99, 2000. Penso, portanto, senhor presidente, que o doutor Artêmio Azevedo reúne todos os predicamentos de ordem constitucional e, bem assim, éticos e morais para o exercício da judicatura, razão porque, como afirmado, indico para ocupar o primeiro lugar da lista. É como voto, senhor presidente. Desembargadora Judite. Excelência, no meu voto, além do relatório de rigor, ainda que breve, e reproduzindo argumentos e fundamentações dos votos que me antecederam, invoco o artigo 94 da Constituição Federal para dele extrair, desde logo, que os critérios a serem necessariamente adotados devem modular a objetividade do tempo de atuação profissional, mais de 10 anos, e vinculação à indicação do órgão de representação, ou seja, os escolhidos devem sair da lista apresentada pela OAB com a subjetividade do exame conjunto de notório saber jurídico e reputação ilibada, cuja apreciação não poderá fugir de observações muito particulares do desembargador votante, mesmo porque não é juridicamente possível afastar por completo uma decisão dessa natureza dos limites da livre convicção do julgador. Neste contexto, buscando o norte das balizas constitucionais já ressaltadas, parece-me imperioso destacar desde logo, com fundamento da documentação trazida ao conhecimento desta Corte, que todos os candidatos preenchem o critério temporal pertinente à atuação profissional na advocacia militante, mais de 10 anos, e nenhum deles responde a qualquer espécie de processo judicial ou administrativo, conforme certidões negativas colacionadas, não havendo elementos objetivos que permitam refutar a boa reputação de todos eles. Aliás, tanto Vossa Excelência, senhor presidente, como o decano da nossa Corte, trouxeram à colação
ensinamento do ministro Sepúlveda pertence, do qual eu ressalto tão somente, para não cansá-los mais uma vez com a leitura do que já foi lido, que a questão do saber jurídico, do notório saber jurídico e da reputação ilibada, esses requisitos constitucionais, seu juízo negativo ou positivo, se transferiu, por força do artigo inicialmente invocado, 94 da Constituição, se transferiu dos tribunais para a entidade de classe correspondente, no caso, a votação da OAB. É preciso respeitar, assim, a presunção de legitimidade e transparência da escolha efetivada pela entidade de classe interessada, a quem compete, segundo o texto constitucional, a realização do crivo inicial, sendo coerente deduzir que, desde a escolha da lista sêxtupla, já havia havido a observância do binômio, notável saber jurídico e reputação ilibada, ainda que possa o tribunal, havendo motivação e com a devida fundamentação, recusar alguma indicação ou afastar o preenchimento de algum critério. No caso em exame, não vislumbro a possibilidade de refutar as indicações propostas, entendendo, pelos documentos acostados e pela inexistência de razões objetivas que me permitam concluir de modo contrário, que todos os candidatos preenchem as condições necessárias ao desempenho do elevado munus público pleiteado, conforme, inclusive, já havia sido ressaltado anteriormente por esta Corte. Tornam-se tênues, assim, as linhas que separam a avaliação de cada candidato, o que exige do julgador o esmero de buscar, na observância prática da atuação profissional e no exame detalhado dos currículos apresentados, os diferenciais necessários à escolha. Ponderando tais elementos e circunstâncias, com a cautela devida e sem descuidar de impressões pessoais, passo ao exame individual dos candidatos que, em minha avaliação, obtiveram maior destaque. Artêmio Jorge de Araújo Azevedo. Trata-se de candidato com profícua e respeitosa vida acadêmica, gozando de imagem e reputação inquestionáveis no âmbito de sua atuação profissional e no seio da sociedade potiguar, sendo mistério destacar a sua formação multiforme em ciências jurídicas e econômicas, que lhe permitem, em meu entender, visão técnica e ampla sobre os temas mais atuais enfrentados por esta Corte. Com quase 20 anos de atuação na advocacia militante, é também inevitável observar a forma sempre ética e escorreita empregada em sua conduta, merecendo ênfase a amplitude de sua atuação perante a Justiça Estadual, em todas as instâncias, com destaque para a formulação de teses jurídicas em feitos de reconhecida complexidade, participando ativamente de debates que ocupam, inclusive, a seara dos tribunais superiores. Acrescento ainda as observações feitas nos votos que me antecederam. Parece-me justo assim, Excelência, sem maiores digressões, sem maiores enfoques, porque tudo já foi trazido por Vossa Excelência e pelo desembargador Amauri, avaliar, sem delongas mais, com remarcado destaque, as aptidões do doutor Artêmio Jorge de Araújo Azevedo, reconhecendo em seu favor o preparo necessário para ocupar a primeira posição na lista tríplice. É assim que eu voto, Excelência. Pois não, Excelência. Desembargador Cláudio Santos. Excelência, eu também faço minhas as palavras em que os institutos do notório saber jurídico e reputação ilibada foram conceituados por Vossa Excelência, primeiramente a presidência, muito bem secundado pelo nosso decano, desembargador Amauri Moura, com a sua introdução, que faço também minha, e agora a desembargadora Judite também dispensou reler toda essa conceituação que nos arrima em nosso voto. Devo esclarecer, antes do voto,
que, como já disse da outra vez, que é a primeira vez no Brasil que um tribunal escolhe um membro com votação aberta e fundamentada. Há cerca de 4 meses, quando nós escolhemos a lista tríplice, que ora se renova, nós o fizemos com base em todos os outros 27 tribunais de justiça do Brasil, em todos os 5 tribunais regionais federais e também, como naquela oportunidade lembrou bem o desembargador Vigílio, nas normas do Superior Tribunal de Justiça, que há 15 dias tinha escolhido 3 novos ministros através de votação secreta e sessão secreta, diferentemente da nossa, que foi mais avançada ainda, que nós fizemos sessão aberta. A disposição do tribunal, repito, nunca foi absolutamente, nem nesta presidência, nem nas anteriores, absolutamente contrariar as normas externadas e publicadas pelo Conselho Nacional de Justiça e sequer pelos tribunais superiores da mesma forma. Acho que a nossa preocupação, desde a administração do desembargador Amauri, quando o CNJ veio de forma mais firme, fiscalizando os tribunais, o que é muito importante, o cuidado que nós temos exatamente na área administrativa em seguir toda a determinação exalada pelo CNJ através de suas resoluções, inclusive até dos seus julgamentos, como foram trazidos agora ultimamente. Eu quero esclarecer que, além de teorizar da parte teórica, de achar que os candidatos, 6 candidatos, todos têm o merecimento de sentar na plenária desse tribunal, evidentemente, se por acaso ocorrer, como já anunciei particularmente, poderei, em caso de dos candidatos não alcançarem o quórum mínimo de 8 votos, haverei de aderir à maioria por aquele que tiver em situação mais privilegiada. Porque acho na prática, não é só na teoria, que todos têm condição de assumir essa questão que nós reexaminamos agora, de reputação ilibada, ou pelo menos alicerçamos os nossos votos. E notório saber jurídico também foram examinados já pela OAB, de forma muito bem. Houve, inclusive, votação pelos advogados dos nomes. Aqui, agora, a OAB, no caso do Tribunal Regional do Trabalho, não teve votação direta, mas retornou, no que houve muito bem, porque eu também me submeti a esse crivo de votação direta pelos colegas advogados e fui honrado com a 2ª colocação, o que me dá legitimidade, o que me deu legitimidade de estar aqui. E, portanto, eu anuncio também, e com voto escrito, e sugiro que Vossa Excelência, independentemente dos candidatos que têm direito de ter acesso aos votos, que Vossa Excelência pode, inclusive, disponibilizar os votos de todos, já que o processo é público, inclusive para a imprensa que está presente, se quiser verificar. Eu também acompanho todos os que me antecederam, votando para o primeiro lugar no Dr. Artêmio Jorge de Araújo. Trago aqui toda aquela defesa, motivação do meu voto com relação aos cursos que submeteu, o que, evidentemente, traduzem em notório saber jurídico, o seu exercício profissional como um advogado correto, principalmente no Banco do Brasil, diligente, honesto, de formas que o doutor Artêmio, não absolutamente estamos fazendo nenhum favor a ele, nenhum elogio desnecessário, mas tem toda a condição de ser escolhido como um novo desembargador. Eu, portanto, quero passar a Vossa Excelência já o meu voto, com a breve introdução que reprisa o que os meus colegas antecedentes disseram, e fico muito feliz na oportunidade de votar no doutor Artêmio Azevedo, o que será uma honra para o tribunal se eventualmente ele vier integrar esta corte. Era só, senhor presidente. Desembargador expedito.
Senhor presidente, senhores desembargadores, inicialmente deixo bem claro que adoto os fundamentos já apresentados por Vossa Excelência, como também do nosso decano Dr. Maurício, desembargador Justiça, desembargador Cláudio Santos. Apresento por escrito a minha fundamentação, relatório, que será juntado esse processo que eu peço deferimento de Vossa Excelência, e dirijo o meu voto primeiro candidato à lista, Artêmio Jorge de Araújo Azevedo. Para que não fui da sistemática que tenho dotado anteriormente, inicio pela formação acadêmica do candidato, tendo obtido os diplomas em Ciências Econômicas e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de especialização lato sensu pela Escola Superior da Machado do Rio Grande do Norte, em formação geral e desenvolvimento de executivo e administração pela Universidade de São Paulo. Tem exercido a advocacia na qualidade de patrão do Banco do Brasil, após regular aprovação em concurso público, com reconhecida experiência, também na área civil e criminal. Demonstra por meios idôneos também ter funcionado como professor substituto na UFRN, além também de integrar o corpo docente da Universidade Corporativa do Banco do Brasil. Destaca como autor de trabalhos jurídicos, apresentado em congresso de advogados, bem como por ser responsável pela elaboração de laboriosos pareceres na assessoria jurídica do Banco do Brasil. Possui cabedal intelectual de reconhecida competência e acervo moral irretocável, sendo anterior notoriamente profissional de relevo no Estado Jurídico do Estado do Rio Grande do Norte e magistrado de honradez visível no âmbito da Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte, atendendo por completo às exigências para ocupar o assento na condição de desembargador desta Corte de Justiça. Portanto, declino meu voto em primeiro lugar da lista ao doutor Artêmio Jorge de Araújo Azevedo. Pois não, excelência. Desembargador João Rebouça. Senhor presidente, caros colegas, advogados presentes, candidatos, farei um breve relatório antes de votar. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção deste Estado, através do ofício 36/2013, datado de 4 de fevereiro do corrente ano, encaminhou para esta Corte de Justiça lista composta pelos 6 advogados mais bem votados pela classe, objetivando o preenchimento do cargo de desembargador pelo denominado quinto constitucional, em face à aposentadoria do desembargador Caio Alencar. Na sessão realizada por esta Corte, no dia 15 do mesmo mês e ano, fevereiro, que culminou na elaboração da lista tríplice, que teve em primeiro lugar o doutor Artêmio Jorge de Araújo Azevedo, em segundo lugar o doutor Glauber Antônio Nunes do Rego e em terceira a doutora Magna Letícia de Azevedo Lopes Câmara e, por fim, referida lista foi encaminhada ao Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte na forma de praxe. A governadora do Estado, nas suas atribuições constitucionais, indicou o advogado Glauber Rego para o cargo de desembargador, tendo aludido profissional, na forma legal, sido sabatinado e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Ocorre que, consoante ser público e notório, o Conselho Nacional de Justiça decidiu anular referida sessão e, consequentemente, a aludida nomeação e, por conseguinte, determinou a realização de outra sessão pública, porque a primeira foi pública também. Desta feita, com votação aberta, nominal e fundamentada. A presidência deste tribunal enviou eletronicamente ao gabinete deste relator os currículos dos 6 candidatos. E é o breve relatório, senhor presidente. Votando. A matéria se acha exaustivamente discutida nos múltiplos entendimentos emanados do Supremo Tribunal Federal,
sendo praticamente inviável a possibilidade de se acrescentar novos argumentos em prol de qualquer das teses sufragadas nos pronunciamentos dos ilustres colegas que me antecederam. Sem embargo da opinião que se tenha sobre o assunto, e por mais evidente que se nos pareça a solução correta para a questão, forçoso é admitir a respeitabilidade das posições proclamadas nessa sessão, mercê da doutíssima autoridade dos ilustres colegas que já emitiram o seu pensamento sobre o assunto. Nessa quadra, peço permissão para trazer à colação, por total pertinência com o tema em foco, alguns trechos do voto do eminente ministro Sepúlveda Pertence. Eu acho que todos nós fomos a mesma fonte, porque realmente é a referência maior do Judiciário Brasileiro Supremo, e faço menção aqui ao mandado de segurança 25.624 de São Paulo, que foi julgado pela Suprema Corte em 6 de setembro de 2006. E diz o ministro Pertence no início do seu voto, abro aspas, o processo de escolha dos candidatos extraídos do quadro do Ministério Público e dos advogados para integrar os tribunais tem gerado pendengas frequentes, muitas trazidas a este plenário. E Sua Excelência, fazendo uma pesquisa na história do Supremo com relação à matéria, traz o primeiro precedente aqui da relatoria do ministro José Linhares, da década de 1950. E termina com um precedente do ministro Marco Aurélio, agora em 2006. Então, ele cita aqui precedente do ministro Victor Nunes Leal, do ministro Carlos Veloso, do ministro Cordeiro Guerra, do ministro Otávio Galotti, Nery da Silveira, de Jaci Falcão, Aldir Passarinho, Carlos Veloso. Então, Sua Excelência, o ministro Pertence cita esses precedentes quando ele fala aqui de tem gerado pendengas frequentes trazidas a esta Corte. O Instituto do Quinto surgiu, como todos nós sabemos, na Constituição de 1934, então prescrito exclusivamente para a composição dos tribunais locais, no título 2, dedicado à Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. E nesse diapasão, o ministro Pertence diz: não posso silenciar o testemunho de que, se não se pode afirmar que em tempos globais a solução vigente se tenha mostrado pior que a forma anterior de cooptação judiciária, a sua prática, nas quase 2 décadas do regime constitucional de 88, tenha desvelado por vezes a introjeção deletéria antevista por João Mangabeira, dos seus, abro aspas, corrilhos e suas igrejinhas, fecho aspas, da política classista na eleição das listas sextuplas. A verdade é que, no ponto, não se apurou a equação isenta das imperfeições humanas, que vincam todas as tentativas de regrar a seleção dos postos do poder político. Não é esta, porém, diz ele, a sede adequada para terçar argumentos em prol da forma tradicional. Sua Excelência acha que a forma tradicional era melhor, de livre composição pelos tribunais da lista de advogados ou de membros do Ministério Público, com a sua mácula essencial de cooptação, com os favoráveis àquela adotada pela Constituição. O certo é que a Constituição, infletiu decididamente na direção da solução dita corporativista, em relação aos textos constitucionais anteriores, dos tribunais para os órgãos de representação do Ministério Público e da advocacia, incumbidos na composição das listas sextuplas, restando àqueles, os tribunais, o poder de reduzir a 3 os 6 indicados pelo Ministério Público ou pela OAB, para submetê-los à escolha final do chefe do Executivo competente. Isto é verdade. Implica dizer que a corporação do Ministério Público ou da Advocacia, conforme o caso, é que a Constituição atribuiu o primeiro juízo, como já disse aqui os colegas que me antecederam, valor positivo, atinente à qualificação dos 6 nomes que indica para o ofício da judicatura, de cujo provimento se cogita. Aí o ministro Pertence diz: o que, entretanto, não significa aserir esteja o tribunal respectivo de mãos atadas, isto é, fatalmente constrangido a escolher 3 dentre os 6 que recebe. E o desembargador Mauri também fez essa
ressalva do voto do ministro Pertence. E, nessa linha de entendimento, Sua Excelência diz na parte já final do seu voto, que, diz o ministro, abro aspas, nessa hipótese, a solução harmônica à Constituição será a devolução motivada da lista, no caso de não haver o score mínimo, a corporação da qual é emanada, para que a refaça total parcialmente ou, se não aceitar, que procure as vias adequadas para discutir o tema. Essa transferência de poder feita pela Constituição atual e essa discussão sobre notório saber jurídico, reputação ilibada, que estão capitulados no artigo 94 da Carta Magna, essa transferência de poder não é lide, porém, a possibilidade do tribunal recusar a indicação de um ou mais dos componentes da lista sexta, a falta de requisito constitucional para a investidura, desde, repito, que é fundada a recusa em razões objetivas, declinada na motivação da deliberação do órgão competente do colegiado judiciário. Na mesma linha, a de considerar-se a existência de razão objetiva que lhe afete o predicado de notório saber jurídico. E o ministro Pertence, no voto já mencionado, diz, abro aspas, de qualquer sorte, reafirmo, ao que penso, da eventual procedência da recusa de um dos 6 nomes indicados pelo OAB, não resulta o poder de o Tribunal de Justiça compor outra lista, que foi a hipótese do precedente de São Paulo. E nesse julgamento, que eu acho que é paradigmático para o caso em julgamento, no voto da ministra Carmen Lúcia, já destacado pelo nosso presidente, pelo desembargador Amauri, a ministra disse que a Constituição brasileira de 88 é taxativa, não usa a mesma qualificação exigida para todos os tribunais. Por exemplo, diz ela, no artigo 101, para membros do Supremo Tribunal Federal, exige-se notável saber jurídico. Já para o artigo 94, que é esse que nós estamos aqui analisando e vai ser aplicado, notório saber jurídico, porque há condições de a notoriedade ser avaliada objetivamente, diz a ministra Carmen Lúcia. E a ministra também diz que o melhor exemplo ocorreu na década de 50, quando o então governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, indicou Orozimbo Nonato, que veio posteriormente a ser membro desta casa, dessa ministra, dizendo ser ele um grande jurista. E o presidente Vargas, na época, disse, mas não tem notoriedade. Então, vou elevá-lo a consultor-geral, disse o presidente Vargas da época. E se ele comprovar ter notório saber jurídico, levo para o Supremo, como acabou fazendo. O ministro Orozimbo passou quase 2 anos como consultor-geral, para depois chegar a membro da Corte Suprema. E a ministra continuou. Esses dados é que se foram consolidando. E nessa evolução constitucional do Brasil, ela disse que podem ser avaliados todos os dados constantes do processo que nós estamos avaliando, desde que comprovados. E o ministro Ricardo Lewandowski, nesse julgamento, ele repete o que a ministra Carmen Lúcia disse, que os tribunais não são meros carimbadores de nomes. Certo? E disse que os critérios consignados na Constituição são definíveis do ponto de vista objetivo. Aí fala em 10 anos de carreira e na prática profissional, que pode ser aferido sem maiores problemas. O ministro Carlos Brito, também nesse julgamento, ele fala na dicotomia constitucional da notabilidade do saber jurídico e da notoriedade do saber jurídico. E diz o ministro Carlos Brito, de fato, a notoriedade é menos que a notabilidade, diz o ministro Carlos Brito. E eu confesso a Vossa Excelência que eu não sabia que havia essa diferença, que um era superior ao outro, assim, de forma tão... A Constituição previa isso, diz ele. De fato, a notoriedade é menos que a notabilidade. A notoriedade significa que um determinado profissional é conhecido como expoente do direito, mas a notabilidade significa que um determinado profissional é destacado entre os seus pares. E ele diz também que há outra dicotomia na Constituição, né, que tem significado hermenêutico.
que se encontra na diferença entre reputação ilibada e idoneidade moral. Isso não é à toa que a Constituição, diz o ministro Carlos Brito, ora fala de reputação ilibada, ora fala de idoneidade moral, dando a entender que no plano da idoneidade moral, quanto no plano da notoriedade, há uma exigência, sim, ou pode haver de comprovabilidade. Então, aqui o norte, a orientação é sempre para o critério objetivo. O ministro Marco Aurélio também, nesse julgamento, ele fala tem que haver harmonia com a cadeia do grande todo, que é o ato que ele diz, o ato complexo, que começa na OAB, vem ao tribunal, vai para o executivo, do executivo tem que ter o beneplácito do legislativo, a possibilidade de o tribunal examinar se aqueles constantes da lista atendem ou não os requisitos constitucionais. E ele disse, Barra do Amor, aproveitando um gancho aí no voto de Vossa Excelência, o ministro, falando com relação à reprovação de candidatos em concurso, o ministro Marco Aurélio, nesse julgamento, Sua Excelência registra que ele, na condição de ministro do Supremo, acha que pode ser até reprovado em concurso, tanto da magistratura quanto do Ministério Público. Verdade. Ele registrou isso no seu voto. Ele não tem isso como referência para critério de avaliação de capacidade ou de saber jurídico. Perfeito, bem lembrado. Feitas essas premissas, com o objetivo de fixar balizas acerca da interpretação constitucional sobre o tema em foco, e entendendo serem necessárias a fim de que sejam evidenciadas a objetividade e subjetividade inerentes à matéria em foco, devo me manifestar de forma nominal e fundamentada para escolher os 3 advogados que deverão compor a lista de ser enviada ao Poder Executivo na esteira dos precedentes emanados da Suprema Corte e do Colendo Conselho Nacional de Justiça. Vale registrar que os candidatos que integram a lista sexta, todos eles, sem exceção, preenchem o requisito do artigo 94 da Carta Magna, que dispõe essa permissão para não ler, que é do conhecimento de todos. Dessa forma, deve-se observar o dispositivo constitucional acima transcrito e adotar os ensinamentos emanados do aludido ensinamento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ao órgão de classe respectivo foi atribuído o primeiro juízo de valor positivo atinente à qualificação dos seus nomes que indicou para o ofício da judicatura. E neste julgamento passa a fazer o segundo juízo positivo, referente às qualificações pessoais e profissionais dos integrantes da lista sexta, examinando individualmente o currículo de cada um dos candidatos, de onde é possível se extrair dados que possibilitem a diferenciação entre eles. Critério esse que será doravante adotado por este julgador. Aí digo eu, em primeiro lugar na lista, tríplice voto no advogado Artêmio Jorge de Araújo Azevedo, ancorado nas informações extraídas do seu currículo vitae. Digo eu, com relação a mais de 10 anos de carreira, da análise dos documentos eletronicamente enviados pela presidência do tribunal, percebe-se indubitavelmente que o referido candidato possui mais de 10 anos de efetiva carreira. Com relação à reputação ilibada, exigência que deve ser lida em conjunto com o artigo 5º, 57 da Carta Magna. Aí abro aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Fecho aspas. Percebo que o referido candidato possui reputação ilibada, uma vez que não possui condenações criminais com trânsito em julgado e nem condenações cíveis. Esclarece-se ainda que o nome do candidato não possui mácula profissional, sendo pronunciado com reverência, e nunca se cogitou de condutas e atos ilícitos ou imorais, não havendo, portanto, nenhum fato desairoso em relação ao candidato referido. Notório saber jurídico. Da análise objetiva do currículo do candidato, vê-se, dentre outras informações, aptas a ensejar o seu notável saber jurídico, que, além de exercer a advocacia no âmbito público e privado, inclusive na área criminal, há 19 anos, portanto, há quase 20, como disse o desembargador Judito, possui 2 especializações, além de ter lecionado na Universidade Federal do Norte e na UNIB, tendo apresentado durante sua carreira diversos trabalhos científicos. Exerceu ainda durante grande lapso temporal assessoria jurídica no âmbito de sociedade e economia mista. Existe ainda que mencionado candidato ocupou a supervisão ou gerência jurídica do Banco do Brasil deste Estado, além de ter lecionado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ainda ser portador de 2 diplomas de curso de especialização. Em sendo assim, em atenção à objetividade que esta decisão exige,
Voto pela indicação do aludido candidato para o primeiro lugar na lista tríplice, senhor presidente. Pois não, excelência. Desembargador Vivaldo Pinheiro. Senhor presidente, senhores desembargadores, é indubitável que a intenção do legislador constituinte, ao manter a figura do quinto constitucional, foi a de formar tribunais com operadores do direito de diversas áreas, possibilitando que, na hora do julgamento, cada um trouxesse consigo as experiências vivenciadas nos respectivos campos de atuação. A função de julgar seria, assim, o resultado de uma profusão de ideias e experiências, permitindo, com isso, o oferecimento de uma solução jurídica mais adequada, que atendesse aos anseios da sociedade. O referido instituto foi historicamente inserido no ordenamento jurídico brasileiro com o advento da Carta Constitucional de 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, cujo artigo 104, parágrafo 6º, prelecionava que, na composição dos tribunais superiores, serão reservados lugares correspondentes a 1/5 do número total, para que sejam preenchidos por advogados ou membros do Ministério Público de notório merecimento e reputação ilibada, escolhidos de lista tríplice, organizada na forma do parágrafo 3º. Como é disso, foi ele repisado em todas as demais constituições, inclusive no artigo 94 da Carta atual, de 1988, e que eu transcrevo, mas que vou poupá-los da leitura, porque já é de sabeça geral. Com os mesmos fundamentos que motivaram a sua criação, é certo que o quinto constitucional permanece válido, embora ainda surjam muitas vozes discordantes a respeito da sua relevância nos dias atuais, levando-se em consideração que as iniciativas perenes de aprimoramento dos magistrados, através da realização de cursos de capacitação e aperfeiçoamento, entre tantos outros fatores, não mais estariam sustentando o argumento da necessidade de inovação e oxigenação nos tribunais. Após tais digressões, cumpre adentrar no mérito da questão propriamente dita, qual seja a votação para a elaboração da lista tríplice, com o objetivo de preenchimento da vaga surgida em decorrência da aposentadoria do desembargador Caio Alencar e destinada à advocacia, conforme decisão do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, mostra-se necessária a ponderação de 2 requisitos a serem preenchidos: o notório saber jurídico e a reputação ilibada, assim como a verificação de fato mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. E trago, nesse sentido, um acórdão da relatoria do ministro Eros Graus, Supremo Tribunal Federal, só na parte que interessa, que ele diz: a elaboração da lista tríplice pelo STJ compreende a ponderação de 2 requisitos a serem preenchidos pelos advogados, incluíveis na terça parte de que se cuida: notório saber jurídico, reputação ilibada e a verificação de um fato mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Continuo dizendo: é sabido que o fator temporal pode ser aferido sem maiores digressões, porém a Constituição Federal não definiu o alcance das expressões notório saber jurídico e reputação ilibada. O primeiro requisito, que requer certa dose de subjetividade, é assim apresentado por Maria Helena Diniz. Ela diz: saber jurídico, conhecimento jurídico, cultura jurídica, conhecimento da técnica forense, conhecimento teórico e prático do direito. Em artigo publicado no sítio do Juiz Navegante, o advogado Igor Clóvis Silva Miranda assim define o mencionado requisito: aquele louvável, insigne, ilustre, alcançado através de esforço intelectual e natural, capacidade extraordinária do postulante, relativamente a um aprofundado conhecimento no ramo das ciências jurídicas, o que significa não somente formação superior em direito, nem apenas o conhecimento ordinário sobre a ciência do direito. É mais que isso, é o saber extraordinário do jurisconsulto, passivo de observação em sua pretérita atividade doutrinária, acadêmica e profissional. Por sua vez, Carlos Maximiliano leciona que o futuro membro da judicatura mais alta deve ser acatado jurista de sólida cultura e reputado como homem itimerato e de grande ponderação. Também Afrânio Neves de Melo, então presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, descreve-o como sendo aquele que decorre do bacharelado em Direito, complementado com inegáveis conhecimentos e profunda experiência nas ciências jurídicas. Não se pretende, com isso, afirmar
que o notável saber jurídico está intrinsecamente ligado à apresentação por parte do candidato de diplomas de pós-graduação em Direito, até mesmo porque a Constituição Federal não exige essa titulação maior, não nos cabendo, portanto, criar novos requisitos à indicação. Deixo aqui também registrado posicionamento pessoal, no sentido de que eventuais reprovações em concursos públicos, igualmente, não depõem contra a existência de notório saber jurídico por parte dos candidatos, até mesmo porque, como afirmou o então ministro do STJ, Humberto Gomes de Barros, e desembargador Amauri e desembargador Rebouças, eu fiz questão de transcrever no meu voto, porque, ou melhor, para que não só a assistência, mas a opinião pública que nos assiste tome conhecimento, sobretudo, das nuances do debate, dos votos contidos neste mandado de segurança relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence. E, sobretudo, para que os jornalistas também tomem conhecimento disso, em razão do muito que foi divulgado e publicado. Então, o ministro Humberto Gomes de Barros diz: as provas nos concursos jurídicos constituem simples testes de memória. As bancas examinadoras, normalmente formadas por professores, querem apenas saber se os candidatos conhecem de memória a jurisprudência e a doutrina. Para os examinadores, nada importa a maturidade emocional, a sensibilidade jurídica, nem a opinião do candidato. Interessa-lhes apurar se o futuro juiz é capaz de reproduzir opiniões de escritores nacionais e principalmente estrangeiros. Tais opiniões, referidas como lições, devem ser repetidas servilmente para a satisfação da banca examinadora. Passam apenas os candidatos preparados, entre aspas, vale dizer, aqueles capazes de repetir, memorizar as lições, aqueles de menor capacidade mnemônica, mesmo que estejam em dia com os problemas odiernos e demonstrem profunda intuição jurídica, recebem impiedosa reprovação. Disse o ministro Humberto Gomes de Barros, em Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, volume 15, número 2, páginas 137 e 265. Transcrevi trecho do voto do ministro Marco Aurélio, que eu não vou ler, porque já foi amplamente exposto pelos colegas que me antecederam. E continuo. Por sua vez, o requisito da reputação ilibada, como conceito, a princípio também definido, está intimamente relacionado com o princípio da moralidade, o qual orienta a atividade da administração pública. Isto implica dizer que o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto, e, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Isso aqui foi escrito por Eli Lopes Meireles. De igual modo, cabe menção ainda ao já citado julgamento do mandado de segurança 25.624, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, onde ele se pronuncia, e eu repito aqui o que já foi dito: será de reputação fundada a recusa pelo tribunal, a ausência de reputação ilibada da indicação de candidato condenado pela prática de crime infamante da sua reputação moral. Maria Helena Diniz traz o significado dos termos reputação e ilibado, em vértice. Reputação, na linguagem jurídica em geral, tem o sentido de fama, renome, opinião pública sobre as qualidades de sua pessoa, bom ou mau nome. Ele diz: no direito penal, fama que uma pessoa tem em razão de seus méritos profissionais ou éticos, cuja difamação, imputando-lhe fato ofensivo, constitui crime apenável com detenção e multa. Ilibado, diz ela, sem mancha ou culpa. Feitas essas considerações, passo a fundamentar a minha escolha. Infere-se que os 6 candidatos lograram êxito em comprovar mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, sendo também possuidores de reputação
ilibada, haja vista terem apresentado todas as certidões negativas requeridas, assim como não serem conhecidos fatos desabonadores de suas condutas públicas ou privadas. Mas o que dizer do notório saber jurídico? Aquele passivo de observação nas pretéritas atividades doutrinárias, acadêmicas e profissionais dos candidatos. É o que passarei a examinar. Entendo que, de todos os nomes analisados, o primeiro que deve figurar na lista tríplice é o de Artêmio Jorge de Araújo Azevedo, funcionário concursado do Banco Brasil desde 1983, tendo passado a integrar a assessoria jurídica da referida instituição em 1997 e assumido a função de advogado supervisor no ano seguinte. Como procurador do banco, elaborou inúmeras peças e pareceres jurídicos, conforme comprova a documentação anexada ao seu currículo. Atuante também na advocacia privada, nas áreas civil e criminal, possui experiência de manejo de processos em tribunais, inclusive nos superiores, o que demonstra sua capacidade, experiência e conhecimento na área jurídica. No âmbito acadêmico, merece destaque o fato de ter sido professor substituto do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos anos de 1997 a 1999, lecionando as disciplinas de Direito e Legislação Social e a de Prática Forense e Organização Judiciária 2 e 3, além de fazer parte do quadro de educadores da Universidade Corporativa do Banco do Brasil desde fevereiro de 2004, evidenciando assim o seu preparo. Participou ainda do primeiro curso de preparação magistratura em grau de especialização, bem como em formação geral de desenvolvimento de executivos em administração, como forma de manter-se em constante atualização, requisito por demais necessário para o exercício da magistratura, principalmente levando-se em consideração uma sociedade em constante mutação. Cabe também ressaltar que, em congressos jurídicos, o causídico, além de ter atuado como presidente de mesa, elaborou e apresentou trabalhos referentes a diversos temas como dano moral, Código de Defesa do Consumidor e vínculo empregatício. De uma maneira geral, tais dados demonstram que Artêmio Jorge de Araújo Azevedo, em suas atividades profissionais e acadêmicas, está amplamente apto a figurar como primeiro nome da lista tríplice a ser formada por esta egrégia Corte de Justiça. É como voto, senhor. Pois não, excelência. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, realmente gostaria de cumprimentar toda a assistência aqui presente e o faço na pessoa dos candidatos a essa investidura que a senhora discute. E farei, no primeiro momento, algumas considerações preliminares, senhor presidente. Ainda que já se tenha dito, inauguro meu voto destacando que a sessão hora em realização decorre da anulação pelo CNJ, em sede do PCA 69272-2013, da eleição ocorrida no dia 15 de fevereiro do ano corrente, face à inobservância de votação aberta, nominal e fundamentada pelos membros desta Corte, na formação da lista tríplice exigida pelo artigo 94 da Constituição Federal. Naquela oportunidade, não havia elementos mormente de natureza objetiva capazes de abalizar uma decisão técnica, coerentemente motivada e lastreada em dados concretos, levando à presidência deste tribunal a oportunizar aos candidatos prazo para exibição dos seus respectivos currículos e demais documentos por se reputados necessários, o que aconteceu através de chamamento feito portaria 700/2013-TJ, publicado no Diário da Justiça Eletrônica de 24 de abril de 2013. Cumprida a diligência, não houve impugnação de qualquer ordem. A partir desta medida, o colegiado passou a dispor de um referencial paradigmático, até então inexistente, para aferir, sobretudo, a notoriedade do saber jurídico dos habilitados, passível, diga-se a propósito, de ensejar mudança na composição da lista, sem a coincidência de nomes com aqueles que nela figuraram primeiramente. Diga-se que os 6 candidatos preenchem os requisitos do artigo 94 da Lei Maior, possuindo todos notório saber jurídico, reputação ilibada e mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, pressuposto já deveras aferido pela seccional do OAB-RN por ocasião da feitura da lista tríplice. No respeitante às condições de natureza puramente objetiva, quais sejam reputação ilibada e exercício de atividade profissional por mais de 10 anos, os documentos demonstram o seu atendimento no análise ictu oculi, reiterando, como já sentado acima, que não houve nenhuma contestação, seja na formação da lista sextupla, seja após a portaria desse tribunal. A exigência da reputação ilibada, inclusive, dispensa maiores perquisições
por ser aferida objetivamente a partir da carência de elementos desabonadores à conduta dos inscritos. Nesse turno, ressalto desde logo a ausência de informações concretas capazes de macular a boa imagem de que gozam os nobres advogados na comunidade jurídica onde militam, ostentando todos, sem qualquer restrição, impoluto e virtuoso conceito público. No tocante ao período de efetivo exercício da profissão abraçada, igualmente foi apurada pelo próprio órgão de classe, restando em conteste serem todos detentores de mais de uma década de atividade na advocacia. Daí, resta a valoração por esta Corte do quesito notório saber jurídico, missão por demais dificultosa, face ao grau de excelência e que se encontram nivelados os candidatos habilitados, a despeito das variantes constatadas, imanente à performance de cada um. Nem por isso me eximo da exauriente atividade cognitiva na busca pela precisão semântica desse requisito, sempre visando um fim colimado pela Constituição Federal. Com fincas a esse desiderato, sobressai-se com densa carga de subjetividade o pressuposto da notoriedade do saber jurídico, apresentando assim um nível maior de dificuldade, que seria grandemente simplificada a caso valorado unicamente sob viés linguístico-gramatical, onde se concebe por notório o que é evidente e por saber jurídico o conhecimento na ciência do direito. De start, importa trazer à baila a conceituação, do pré-falado pressuposto no parecer da Comissão de Constituição e Diplomacia de 1891, de Bardolmari, intitulada Parecer João Barbalho, ao rejeitar as indicações de um médico, Cândido Barata Ribeiro, e dois generais, Inocêncio Galvão de Queiroz e Antônio Sérgio Navarro, feitas pelo então presidente da República, Floriano Peixoto, em verbis. Esse requisito de notável saber, exigido pela Constituição, refere-se especialmente à habilitação científica em grau nas matérias sobre o tribunal tem de se pronunciar, judiciário, o que supõe nos nomeados a inteira competência e sabedoria que no conhecimento do direito devem ter os jurisconsultos. B. Mentiria a instituição aos seus fins, se pudesse entender que o sentido daquela expressão notável saber, referindo-se a outros ramos de conhecimentos humanos, independente dos que diz respeito à ciência jurídica, pois que isso daria cabimento ao absurdo de compor-se um tribunal judiciário, verba grátis, de astrônomos, químicos, arquitetos, etc., sem se inquirir da habilitação profissional em direito. Sob este ângulo, senhor presidente, eminentes colegas, depositário de notório saber jurídico é o possuidor de aprofundada cultura em diferentes ramos do direito, a ponto de sobrelevar-se como extraordinário, além das fronteiras da graduação superior, matiz, aliás, empregada na composição do Supremo Tribunal Federal, cuja heterogeneidade é ainda mais singular do que a constatada no 5º, a míngua de previsão constitucional de reserva a egresso da advocacia ou Ministério Público em sua Constituição. Por esse motivo, maior peso pode ser dado aos aspirantes de formação preponderantemente ou puramente acadêmica, enaltecidos pelos trabalhos doutrinários realizados ao longo da vida profissional. Diverso, porém, é o enfoque dispensado na escolha do magistrado advindo do 5º Constitucional, destinado aos advogados, onde a notoriedade do saber jurídico, longe de se confundir com a docência, se aula da diversificação de atuação no exercício da advocacia, sem desprezo, obviamente, ao conhecimento científico. Não se pretende, com isso, ignorar por completo as realizações acadêmicas logradas pelo candidato em sua trajetória, senão harmonizá-las com os predicativos verdadeiramente ansiados de duradoura data pelas Constituições ao longo das décadas. Para ilustrar a veracidade dessa assertiva, impõe-se incursionar ainda que, brevemente, no histórico legislativo do nosso país, encontrando-se na Constituição de 1934, a primeira é contemplar, no seu artigo 104, parágrafo 6º, o 5º na composição dos tribunais. Neste contexto, ao assegurar a participação nos colégios jurisdicionais de bremos provenientes de carreira jurídica distinta da magistratura, o Constituinte imprimiu-lhe uma compensação desoxigenada, com vista à obtenção de condições de vida de outros segmentos da atividade jurídica. Desta forma, concentrando-se em um mesmo colegiado,
profissionais com diferentes experiências de vida, almejou-se o melhor equacionamento das lides em face do multifacetado, intricado complexo de relações sociais. Em última análise, a multiplicidade das relações humanas tem inspirado, no decurso do tempo, a formação eclética dos tribunais, fundamento que não se mantém confinado a justificar a criação do quinto, prestando-se também a embasar o critério da notoriedade do saber jurídico, máxime quando os competidores estejam em situação de relativa igualdade, como no caso intestila. Tal ilação encontra ressonância em dados concretos do arcabouço legislativo nacional. À guisa de exemplo, cita o artigo 34 do Decreto 5.053, de 1926, que, ao criar 6 novas vagas de desembargador no âmbito da Organização Judiciária do Distrito Federal, atrelou o conceito de notável saber à militância da advocacia, quando estatuiu notório saber atestado pela prática das magistraturas federal ou estaduais, do Ministério Público ou da advocacia. Doravante, para mencionar o prefarado requisito, há de se conjugar as vertentes permeadoras da acepção do vocábulo, sem pecar por um enfoque puramente acadêmico, mas conjugando-se com a prática da advocacia e, maiormente, com a pluralidade de atuação nos mais variados ramos do direito. Em suma, há de se ter por norte a mesma complexidade inspiradora do surgimento do próprio quinto constitucional para avaliar o saber jurídico. Sob essa perspectiva, e ao compulsar detidamente os currículos dos inscritos, bem assim os documentos aludidos pelo artigo 1º da já mencionada Portaria 700/2003 desta presidência, forçoso reconhecer, repito mais uma vez, a aptidão de todos a ter assento nesta egrégia corte, em face do assemelhado nível de intelectualidade que os une, aliado ao efetivo exercício do mistério profissional em diferentes áreas do direito. Não por outra razão que foram legitimados pelos seus próprios colegas de classe para figurar entre os 6 que mais fidedignamente reuniam os pressupostos constitucionais para investidura nesse tribunal. E assim sendo, senhor presidente, eminentes colegas, partindo desta diretriz, invocando os atributos de Deus, mormente da sua infinita sabedoria e o seu infinito amor, é que, dentre os 6 candidatos, escolhi 3, levando em consideração todos os informes acostados aos autos, inclusive e também de natureza curricular, abdicando, é verdade, resisto, de formatar qualquer juízo negativo quanto aos demais por mim não eleitos, a lista tríplice, e com essa argumentação é que voto. Que voto em primeiro lugar, senhor presidente, no candidato Artêmio Jorge de Araújo Azevedo, em face do seu elogiável currículo, do qual consta ser formado em Direito e Ciências Econômicas no ano de 1988 e 1994, respectivamente, além de haver exercido as funções de professor substituto da UFRN durante o período de 97 a 99, mediante aprovação em concurso público. Há também notícia do exercício das funções de professor da Universidade Corporativa do Banco do Brasil, sede em Natal, desde o ano de 2003. Alinha a isso, elaboração e apresentação de trabalho jurídico a seguir discriminados. 1. Vínculo empregatício durante o Congresso de Advogados do Banco do Brasil, ocorrido em Brasília, no ano de 1998. 2. Dano moral durante o Congresso de Advogados do Banco do Brasil, em Búzios, no Rio de Janeiro, datado em maio de 1999. E 3. O Código de Defesa do Consumidor, no Congresso de Advogados do Banco do Brasil, na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, em novembro de 2000. Ainda no pertinente ao currículo acadêmico, é de anotação a sua participação em conclusão do curso Lato Sensu na Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Norte, turma 1995, com carga horária de 360 horas aula. Bem assim, sua formação geral em desenvolvimento de executivos MBA pela Universidade de São Paulo, o que, malgrado, não guarda relação direta com as ciências jurídicas, embasou Amauri, possui em meio ao atual cenário de metas delineado pelo CNJ, especial relevo no desenvolvimento de metodologias destinadas às boas práticas de gestão das unidades jurisdicionais. Perceba-se, ademais, sua aprovação
em pelo menos 2 distintos concursos públicos, o primeiro de professor substituto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o segundo funcionário do Banco do Brasil, onde neste último labora como advogado desde o ano de 1997, o que já engrandece per si o inaudito intelecto do candidato, ratificado posteriormente quando foi incumbido de supervisionar a assessoria jurídica da referida instituição financeira a partir de 1998. A despeito da larga experiência no campo do direito civil, notadamente empresarial, cuja abrangência temática também demanda alto afã intelectivo, vê-se sua atuação positiva na advocacia em diversificadas comarcas do interior do Estado, a exemplo de Areia Branca, Caicó, Ceará Mirim, Currais Novos, Goianinha, João Câmara, Luiz Gomes, Macau, Mossoró, além de Natal, dentre outras, sem ouvidade e vivência nos juizados especiais cíveis desta capital. Impressiona igualmente, senhor presidente, sua intervenção como advogado nesta Corte de Justiça, afora o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, a longa militância, agregada à sua singular formação acadêmica, o credencia sobremaneira, com o notável saber jurídico necessário a figurar nesta lista. Acrescenta ao voto tudo o que foi dito pelos sufrágios anteriores, notadamente ao conceito, reputação e demais predicados que é merecedor. Com essas razões, senhor presidente, eu acompanho a maioria já consolidada, no sentido de que o candidato Artemio Jorge de Araújo Azevedo figura em primeiro lugar da lista tríplice de hora informação. Desembargador Amilcar.